tá aqui na linha para conversar com a gente, nosso psicólogo Alexandre Brito. Olá, Alexandre, tudo bom? Olá, Carol, tudo ótimo. Sempre um prazer estar aqui para a gente conversar assuntos tão importantes, viu? Prazer é todo nosso. Alexandre hoje que traz um tema muito interessante, inclusive, Alexandre. Eu sou suspeita para falar porque eu adoro, que é a importância da escrita para a saúde mental. A gente fala da escrita, mas eu acho que também a arte, né, como forma de expressão, é muito importante para a saúde mental. Mas falando especialmente da escrita, é uma forma de transferir seus sentimentos, uma forma de desabafar? Seria mais ou menos nessa linha? Carol, você começou falando exatamente a questão da arte para a saúde mental, porque a escrita ela pode ser uma das formas de se fazer arte, né? Uhum. E as pessoas às vezes, olha que interessante, elas pensam que assim, que arte é alguma coisa que um artista famoso ou alguém profissional em arte faz, né? Mas para a saúde mental não é bem isso. A gente entende arte, qualquer produção criativa, inventiva, mas não necessariamente uma coisa maravilhosa que sai do zero, que você vai ali ter uma exposição, né, ou revolucionar o mundo com isso. Mas é qualquer coisa produtiva que você possa vir a fazer, alguma coisa que você possa vir a se expressar. E a escrita é uma delas, né? Então a arte não necessariamente tem relação com isso, essa coisa de artistas que pintam, que desenham, que fazem malabarismos, não. É artista em relação à sua própria vida, em relação à sua própria história, em relação àquilo que hoje te afeta mais, né? E poder produzir e colocar isso, dar forma para isso, é o que a gente vai chamar de arte, vamos colocar assim, nesse campo da saúde mental. E escrever, não sei se você já teve o hábito de escrever um diário, Carol? Já, já. Eu tenho, assim, eu escrevo até hoje, não exatamente um diário, né? Mas eu escrevo com certa frequência, mais pra questão de, não sei, eu me sinto bem, assim, eu acho que é legal. Consigo transferir bastante coisa, sentimento, enfim. Perfeito. Exatamente, é isso que a gente consegue fazer com a escrita. Ela pega isso que é meio amorfo, isso que não tem forma, isso que às vezes a gente fica confuso quando só está na cabeça, vamos dizer assim, e a gente consegue transpor, transferir, consegue dar forma, a gente consegue expressar um pouco mais uma experiência vivida, algum relato que a gente quer fazer de nossa história, alguma coisa que a gente quer dizer sobre algum sentimento que a gente está tendo naquele momento, ou Uhum. como se a gente fosse até escrever para alguém, mesmo que você não vá entregar essa carta ou coisa assim. Então a escrita tem essa função. Muitas pessoas fazem um diário, escrevem diariamente. Tem gente que escreve, às vezes, quando está por alguma situação em que pode gerar uma angústia. Outras pessoas escrevem na felicidade. Quando eu atendo, eu sempre recomendo que os meus pacientes, eles escrevam quando eles têm alguma coisa a dizer, quando tem alguma coisa ali que às vezes eles não têm alguém para falar também, Uhum. ou quando, por exemplo, você sonha, acorda um sonho importante, já falo, olha, você pode fazer o exercício da escrita desse sonho logo após você acordar, se foi um sonho que te afeta. Tem alguma situação em que você quis dizer e não disse, você pode escrever também. Então, a escrita já é uma expressão, é uma forma, é um modo de falar. E algumas pessoas até levam para o Uhum. atendimento um pouco do que escreveram, leem, repassam. E o que é mais importante para quem está nos ouvindo? Essa escrita pode ser feita do seu jeito, de qualquer forma. Ela não precisa ter compromisso com normas, com gramática, com a quantidade de linhas. Você vai escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, em forma de círculo. Se vai ter desenhos, traços. Se você vai escrever palavras soltas, se você vai escrever frases soltas. Não precisa ser algo necessariamente com um entendimento, né, como se fosse uma gramática, um texto de português. Eu acho que o mais legal é isso, você poder escrever livremente também, que isso vai facilitar a sua expressão. Isso é muito interessante você falar isso, Alexandre, porque a gente relendo algumas coisas que escrevemos, né, antes,
tem até uma parte de descoberta, assim, de autodescoberta, na verdade, né? Você olha aquilo que você escreveu antes e pensa, nossa, mas eu consegui passar por isso, né? Na época parecia tão, assim, impossível. Eu acho muito legal ter essa cronologia também, a gente ter acesso àquilo que a gente estava pensando antes e ver como que o pensamento evolui. Eu acho isso muito interessante também. Isso é muito legal mesmo, Carol, bem lembrada, porque às vezes você pensa que não vai sobreviver e sobrevive a algumas situações. Você vê o quanto que, olhando, né, escritas que você fez anteriormente, você vê também o quanto que você mudou em relação a algumas coisas e a importância daquela escrita. É também um registro histórico, né? Eu sempre falo que a nossa história não é uma escrita permanente, aquela escrita de caneta, aquela escrita fixa, aquela escrita que não muda. Eu falo que a nossa história não é uma escrita permanente, mas em constante transformação. Ela muda. Você muda, inclusive, o próprio passado quando você olha para ele de um outro jeito. Então, a escrita é parte desse processo de elaboração. Pode ser parte desse processo de reconstrução de si. Você também se conhece, se reconhece melhor com a questão da escrita, né? E, por incrível que pareça, quem nunca fez esse exercício, faz para ver. Porque faz uma diferença tamanha, muito grande, quando você escreve e pensa sem escrever. Porque quando você escreve, você mais ou menos organiza isso que está em você e você consegue ver, materializa isso que está em você. Isso é muito interessante. É como se você se olhasse de fora, né? E você tem um pouco desse processo de se aproximar de si também, né? E você, assim, tendo esses registros, igual você trouxe, né, Carol? Você consegue também, de alguma forma, depois olhar para trás, não para querer voltar lá atrás, mas para ver o quanto que você caminhou. Alexandre, você escreveu aqui também na nossa produção a respeito da escrita dos sonhos. Particularmente, eu fiquei muito curiosa para saber como que isso pode contribuir com a nossa saúde mental, né? Os sonhos, eles possuem significados. Quando a gente lembra, a gente tem que anotar para pensar depois o que aconteceu naquele sonho para entender. Me explica um pouco sobre isso. Como assim escrever o sonho? O sonho é uma mensagem que você manda para você mesma enquanto você está dormindo. Então, se você está dormindo e está sonhando, está vendo imagens, palavras, histórias, você se afeta, é real aquilo que você vive enquanto está sonhando. Então, é algo que você está produzindo mesmo dormindo, mesmo sem a consciência, vamos dizer assim. Então, às vezes tem sonho que é tão complexo, Alexandre, que a gente acorda, nem parece que a gente dormiu, a gente acorda cansado, né? Exatamente. Às vezes você acorda cansado, sentindo o cheiro. Tem gente que acorda rindo, tem gente que acorda chorando do sonho, tem gente que acorda no susto, porque você realmente vive o sonho, ele é real. A gente parte do pressuposto, na psicanálise, que o sonho ele é real, ele não é simplesmente uma fantasia ou coisa assim. Só que nem sempre a gente dá atenção para eles. Isso é muito ruim, porque, veja bem, não tem ninguém te influenciando. Você está dormindo no ambiente apagado, etc. E vem isso, então a gente tem que olhar para isso que está vindo em você em forma de sonho. Então o sonho ele tem mensagens. O sonho ele revela algumas coisas para a gente. O sonho é uma escrita que a gente precisa ler, vamos dizer assim, puxando o nosso tema aqui, né? Então eu falo para os pacientes escreverem um sonho logo após sonhar, principalmente os sonhos que eles acharam mais confusos, esquisitos, ou os sonhos que eles conseguiram interpretar assim que acordou, mas não precisa saber interpretar o sonho de cara, porque o sonho, ele de alguma forma puxa um fio, vamos dizer assim, ele te leva para aquela coisa que você está ignorando. O sonho puxa um fio para uma coisa importante da sua história que às vezes você não está percebendo. Ele puxa o fio para te mandar uma mensagem sobre você mesmo. E é importante essa mensagem. Às vezes é uma verdadeira intervenção que o sonho faz com a gente. Ele nos põe em situações que, quando a gente interpreta ele, pior que pareça o sonho, tá, Carol? Às vezes tem sonho que parece tão ruim, só que quando a gente interpreta ele, a gente vê um outro sentido, um outro significado
que depois, mesmo um sonho angustiante, pode ter um significado de alívio. Às vezes a angústia é não assumir aquele significado. Então, quando você escreve de sonhos, você consegue colocar uma certa ordem nessa bagunça que é sonhar, e quem sabe não criar um sentido e um significado para ele, pois isso pode ser o quê? Uma mensagem de você para você mesmo que pode ser importante para a sua história. Muito legal, muito interessante esse assunto, Alexandre. Espero que os ouvintes sigam essas orientações, né? Comecem a ter esse hábito mesmo. Alexandre, para finalizar aqui, deixa suas redes sociais, ouvintes podem te procurar na internet, até bater um papo com você, né? Claro, Carol. Pessoal, vem comigo, porque lá no Instagram você me encontra como Alexandre_psicologia, @Alexandre, tem aquele tracinho embaixo, Alexandre_psicologia. E no WhatsApp, se quiser trocar mensagem, é o 27 99943 1968, 27 99943 1968. E como você disse, Carol, tentem fazer esse exercício da escrita, porque ele, além de ser íntimo e pessoal, ele também pode ser importante para a sua saúde mental. Maravilha, Alexandre. Muito obrigada. Até semana que vem. Grande abraço, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.